vários integrantes do governo Bolsonaro, que saíram, esses que eu citei, que me negaram a corrupção, disseram, por outro lado, que estavam extremamente decepcionados com o Bolsonaro ter mudado. Ou seja, eu vou te resumir com a minha interpretação, tá? Minha interpretação foi que eles imaginaram o Bolsonaro sendo extremamente duro com aquilo que ele garantiu que faria, e que as premissas dele, e que quando chegou ali ele amoleceu. Quando ele chegou ali, ele tendeu, ele olhou pro sistema e falou: não vai dar pra ser o cara que eu prometi que eu seria. E aí, esses caras, como o Moro, a Soraya e tal, o Arthur, ficaram frustrados e falaram: não vou porque não é o que a gente imaginou que seria. Você concorda com isso? Você acha que o Bolsonaro ficou mais flexível? Você acha que o Bolsonaro traiu alguma pauta dele? Como é que você vê esse tipo de reação? Até esse negócio do Centrão aí, que é colocado de uma forma que até hoje eu não sei o quão é deboche, o quão é sério, o negócio da tchutchuca. Então... Veja, eu acho que são situações diferentes. Tá? A visão do Moro, na minha opinião, destoa dessas outras que você citou. A Soraya se elegeu dizendo que ela era senadora do Bolsonaro, como vários outros, como o Frota, como a Joyce Hasselmann e tal, e mostraram o seu projeto pessoal de poder em detrimento de um programa de grupo. Tá? Bandearam para o outro lado muito facilmente, quer seja porque não tiveram os cargos que pediram, as verbas que quiseram, ou eventualmente a atenção política que esperavam. Então, vou tirar esse grupo. O Arthur e o Abraham, um caso à parte, porque eles estavam na campanha do Bolsonaro desde o início, quando o Bolsonaro começou a ser candidato, redigir programa de governo e tudo mais. E eles fizeram realmente um trabalho de contribuição para as ideias importantes do presidente. Não necessariamente todas as ideias eram as melhores, não vou nem dizer que sim nem que não. Estou dizendo que eles ajudaram realmente. E eles realmente se decepcionaram ao deparar com um sistema que é mais forte do que um candidato, do que um recém-eleito. Tá? Eu acho que ali, eu conversei muito com o Abraham e com o Arthur sobre isso, lá atrás, enquanto a gente ainda era do governo, juntos, e acho que eles, por serem pessoas com viés mais acadêmico e tal, têm mais dificuldade em, não é nem entender eles entendem, é de aceitar que o sistema é bruto, e que se você bater de frente com o carro numa rocha, você vai arrebentar com o carro e vai morrer tendo lá dentro. É melhor dar a volta, dar uma arranhada na lateral, tendo a volta na pedra, mas chegar do outro lado. Porque se você bater de frente na pedra, você vai morrer. Então, acho que essa é uma situação distinta. O Moro já acho que é um caso separado. O Moro é um cara que jamais poderia ter sido ministro do Bolsonaro. Ele não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. O Moro é de esquerda, centro-esquerda. O Moro é um tucano. O Moro não gosta do direito à legítima defesa, das armas. O Moro é um cara que trouxe para dentro do governo, tentou trazer, ainda bem que não trouxe, aquela Ilona Szabo, que é uma moça super ativista de diversos órgãos aí contra as armas, a favor das drogas, não sei o quê. A turma pró-aborto estava dentro do Ministério da Justiça, ou seja, toda a pauta de costumes do governo Bolsonaro tinha antítese dentro do Ministério da Justiça. Então o Moro jamais poderia ter sido o ministro do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro errou nessa escolha. Quem induziu o Bolsonaro a erro ali foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que convenceu o Bolsonaro a convidar, o Paulo Guedes e o Onix, convencer o Paulo Guedes a convidar o Moro para ser ministro da Justiça. Porque ali há um sentimento nacional de... Porra, agora o cara ainda trouxe o cara que é o herói nacional do combate à corrupção. Ou seja, mas não precisava ficou uma imagem muito forte. Mas veja só, não precisava desse cara no governo. O Bolsonaro foi eleito sem ele. Sim, ele não fez campanha. Então você trazer um cara para dentro do governo que já não ajudou na campanha, provavelmente nem no Bolsonaro votou. No primeiro turno, certamente não votou. Você trouxe ele para dentro do governo para quê? Quer dizer, faltou uma análise mais calma, mais ponderada de ver, pera um pouquinho, as pautas dele quais são. Você acha que foi marketing? Não acho que foi marketing, eu acho que foi um certo assodamento, mas que tem uma explicação também. E eu vou entrar nela para explicar melhor esse problema da decepção e tudo mais. Bolsonaro sempre foi um deputado de voto de opinião, né, de nicho aqui do Rio de Janeiro, e lá no Congresso, chamado Baixo Clero, porque ele não participava dos esquemas dos partidos, daquelas coisas todas que a gente conhece. Né? Ele até era, assim, pelo pessoal mais... vamos dizer assim, mais puta velha da política, ele era meio ridicularizado, porque ele era aquele tiozão que falava aquelas coisas duras dele e tal, a turma não levava ele muito a sério, por isso que critica, fala, ele nunca aprovou nada. Como é que você vai aprovar alguma coisa no Congresso se você não faz parte da patota? Ele não fazia parte da patota. Bom, ele pega
e decide ser candidato a presidente da República, faz toda a campanha que a gente conhece, já falamos aqui inclusive rapidamente disso, se elege, tá? Se elege. Então ele se elege presidente da República, só que ele nunca foi do executivo, nunca teve uma experiência pretérita em prefeito, governo, secretário de Estado, ministro, etc. Mais do que isso, ele estava num partido que não tinha história de administração, o PSL. Ele tinha um grupo político que também não tinha história de administração pública. Então ele teve que montar um time de ministros, de presidentes de estatais e tudo mais, um time que eu chamo ad hoc, né? Ele teve que montar ali na hora. O próprio nome meu mesmo, eu não tinha uma relação pretérita com o Bolsonaro. É diferente de quem já foi várias vezes alguma coisa na vida pública e você vai formando time. Sim, sim. Então quando você chega na presidência, você tem um time seu, que pensa como você e você sabe como ele pensa, que um olha para o outro e já sabe o que está pensando. O Bolsonaro não tinha isso, não por demérito dele, por uma questão circunstancial. Então ele teve que montar o time com o que ele tinha. E ele montou um puta time. Só que era um time que nunca tinha jogado antes. Você entendeu? A mesma coisa você montar uma seleção para disputar o Campeonato Mundial, a Copa, nunca os jogadores jogaram antes. Então esses jogadores tiveram que se encontrar no dia da Copa do Mundo sem nunca se conhecer. E isso você pega e enfrenta uma seleção do outro lado que joga junto há 30 anos. Né? O establishment, no sentido de assim, as forças políticas, tanto aquelas que estavam na Câmara, as que estavam no Senado, as que estavam em certos órgãos institucionais do Judiciário, do Ministério Público, da imprensa, do Tribunal de Contas, do próprio empresariado. Né? Quer dizer, há uma parcela do empresariado brasileiro que roubou muito com o PT. E estava louca para continuar roubando com o Bolsonaro também. E quando chegaram lá, falaram assim, muitos até tentaram se aproximar do Bolsonaro, entrar para dentro do governo, fazer jantarzinho, almocinho e tal, e perceberam que o cara lá não tem papo, entendeu?